Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá, sejam muito bem-vindos. O que é inteligência? Parece uma pergunta tão simples, né? Mas a verdade é que definir, medir e principalmente entender essa qualidade tão humana é um verdadeiro quebra-cabeça. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos investigar juntos as peças desse enigma, passando pelas primeiras tentativas de dar um número para a nossa capacidade de pensar, até chegar no que a neurociência moderna tem a nos dizer sobre como a nossa mente realmente funciona. E, para começar, olha só que provocação interessante do filósofo René Descartes. Basicamente, o que ele está dizendo é que todo mundo se acha inteligente o bastante. E isso já joga a gente bem no meio do debate. Pensa bem, se a nossa própria percepção sobre a nossa inteligência é tão pessoal, tão subjetiva, como é que a ciência pode tentar entender isso de forma objetiva? É um bom lembrete de que, antes de qualquer teste, de qualquer teoria, a gente está lidando com uma convicção pessoal muito, muito forte. Agora, a gente pula para uma outra perspectiva, a de Maria Montessori, que nos leva direto para a educação. Ela vem para nos dizer que inteligência não é só lógica fria, de jeito nenhum. Uma criança, por exemplo, não aprende sobre uma flor só decorando o nome das partes. Ela aprende com curiosidade, com conexão, com afeto. É essa visão que nos diz que a capacidade de enxergar o invisível, as conexões, os padrões, a beleza das coisas, nasce desse envolvimento emocional com o mundo, e não só de um cálculo frio e racional. E para adicionar uma última camada nesse nosso enigma inicial, vem Beethoven com uma dimensão moral. Para ele, uma mente genial sem bondade é uma inteligência, digamos, incompleta, talvez até perigosa. Então, olha só que interessante. Juntando essas três visões, a do filósofo, a da pedagoga e a do músico, fica muito claro que a gente não está falando de uma coisa só, de uma caixinha fechada. A inteligência é um conceito com muitas facetas. E é exatamente essa complexidade que a gente vai explorar agora. Para a gente não se perder nessa jornada, aqui está o nosso mapa. Primeiro, a gente vai tentar definir o que é inteligência. Depois, vamos ver como tentaram colocar um número nisso, com o famoso QI. Na sequência, a gente vai, digamos, abrir a caixa preta da mente para olhar os processos mentais. Vamos entender também a influência da cultura, dar uma espiada na biologia do nosso cérebro e, para fechar, vamos conectar tudo isso com o que realmente importa na prática, a educação. Muito bem. Vamos começar pelo começo, então. A gente valoriza tanto, busca tanto, mas, afinal, o que exatamente a gente chama de inteligência? A gente tenta medir, a gente tenta melhorar, até criar em máquinas, mas a tarefa mais difícil, sem dúvida nenhuma, é a primeira: conseguir definir o que ela é. Pensa comigo, ser inteligente é o quê? É ser bom de matemática, resolver um quebra-cabeça difícil? Ou é ter muita cultura, saber um monte de coisas? Ou, quem sabe, é a capacidade de se virar, de se adaptar a uma situação completamente nova. A verdade é que é um pouco de tudo isso e mais um pouco. Os testes tentam capturar um pouquinho de cada coisa. Tanto a nossa capacidade de pensar de forma abstrata, com coisas que a gente nunca viu, quanto o nosso conhecimento prático, aquele que a gente acumula com a vida. E é por isso que é tão difícil chegar numa definição única. E, naturalmente, essa busca por uma definição levou à tentativa de criar uma régua para medir a inteligência. E essa jornada nos leva direto para uma área chamada psicometria. E, claro, para sua criação mais famosa de todas, o quociente de inteligência, o tal do QI. E aqui está a ferramenta mais conhecida dessa abordagem, a escala de QI de Wechsler, que virou um padrão mundial. A ideia é bem simples: organizar a população numa curva, onde a maioria das pessoas, a grande média, está ali entre 90 e 110. A simplicidade de ter um único número para representar algo tão complexo foi muito sedutora, mas também muito problemática. Os próprios criadores dos testes perceberam que é quase impossível medir com precisão os níveis mais altos de QI. E isso faz a gente pensar: será que dá mesmo para resumir a inteligência de alguém a um único placar? Ok, e aqui a gente chega num ponto central da nossa discussão. É como se existissem duas formas diferentes de olhar para a inteligência. De um lado, a gente tem a abordagem psicométrica. Ela foca no resultado, no placar final. Ela pergunta o quê? Qual foi a sua pontuação? Você acertou ou errou?
É como um raio-x que mostra a estrutura, a anatomia da mente. Do outro lado, tem a abordagem cognitiva. Essa aqui está interessada na dinâmica, no funcionamento. Ela não quer só a resposta, ela quer saber como a pessoa chegou lá, quais foram os passos do raciocínio, quais estratégias foram usadas. É a diferença entre só saber o placar de um jogo e entender a tática que levou o time à vitória. Faz sentido, né? Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nessa abordagem cognitiva. Vamos tentar entender o como a gente pensa. Se a psicometria nos deu um mapa da mente, a abordagem cognitiva tenta nos mostrar as ruas, as avenidas e, principalmente, como o tráfego de informações flui por elas. Um psicólogo chamado Robert Sternberg foi um dos que decidiu investigar a fundo esse como. Ele basicamente desmontou o processo de raciocínio em várias etapas, como a gente está vendo aqui. E a grande surpresa, a descoberta mais contraintuitiva dele veio logo na primeira etapa, a codificação. Sternberg descobriu que as pessoas com raciocínio mais afiado não eram as mais rápidas. Pelo contrário, elas gastavam mais tempo entendendo o problema, identificando cada detalhe antes de sair tentando resolver. Isso quebra totalmente aquele mito de que inteligência é sinônimo de velocidade. Às vezes, ser mais inteligente é saber a hora de ir mais devagar. Agora, vamos falar de um gigante, Jean Piaget. Para ele, a marca registrada da inteligência é uma coisa chamada reversibilidade. Pensa nisso como se fosse um GPS mental. É a sua capacidade de traçar uma rota de pensamento, seguir por ela, perceber que talvez não seja o melhor caminho e então voltar mentalmente ao ponto de partida para tentar uma nova rota sem se perder. Processos mais simples, como a nossa percepção, não fazem isso. Uma ilusão de ótica, por exemplo, continua lá, mesmo que você saiba que é uma ilusão. A percepção é uma via de mão única. Já a inteligência, para Piaget, é essa habilidade super flexível de ir e vir, de construir e desconstruir ideias. Até agora, a gente falou bastante da inteligência como algo que acontece dentro da cabeça. Mas nenhuma mente é uma ilha. O nosso cérebro não vive numa bolha. Ele é profundamente moldado pelo mundo ao nosso redor. A cultura, o ambiente, a sociedade em que a gente vive, tudo isso decide quais habilidades mentais são mais importantes e, consequentemente, quais a gente vai acabar desenvolvendo mais. E uma das provas mais curiosas disso é o que a gente vê nesse gráfico, o chamado efeito Flynn. Ele mostra um aumento gigantesco e constante nas pontuações médias de QI ao longo do século XX. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se o seu avô fizesse um teste de QI hoje, a nota dele provavelmente seria considerada abaixo da média. E o contrário também é verdade. Se você voltasse no tempo e fizesse o teste da época dele, provavelmente seria considerado um gênio. Isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental que chega a ser um pouco desconfortável. Será que nós estamos, de fato, ficando mais inteligentes? Será que a geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, era menos inteligente que a nossa? Bom, a resposta que o próprio Flynn encontrou em suas pesquisas é bem mais sutil e muito mais interessante do que um simples sim. A resposta dele é a seguinte: não é que o nosso hardware cerebral ficou mais potente. O que mudou drasticamente foi o nosso software, as ferramentas mentais que a nossa sociedade nos ensinou a usar. A gente passou de um mundo que valorizava muito o pensamento concreto, prático, para um mundo que exige cada vez mais pensamento abstrato, raciocínio hipotético, que é exatamente o que os testes de QI medem. É como se os nossos cérebros tivessem sido treinados num tipo completamente novo de ginástica mental, uma ginástica que nos prepara para os desafios do mundo moderno. E essa ideia fica ainda mais forte quando a gente olha para a diferença entre a inteligência de prova, acadêmica, e a inteligência da vida real, a inteligência prática. A escola soviética lá com o Vygotsky e Luria já dizia que a nossa mente é um produto da nossa cultura. E um estudo famosíssimo feito aqui no Brasil por Terezinha Nunes Carraré comprovou isso na prática. Ela observou jovens que vendiam coisas na rua. E esses meninos eram capazes de fazer cálculos matemáticos super complexos de cabeça, com uma rapidez e precisão incríveis para dar o troco, para negociar, eram verdadeiros craques. No entanto, quando os mesmos problemas matemáticos eram apresentados para eles no formato de escola, com lápis e papel, de forma abstrata, o desempenho deles caía vertiginosamente. Isso mostra de forma clara que a inteligência é super ligada ao contexto. Agora, vamos dar uma olhada no nosso hardware, na máquina por trás de tudo isso, o cérebro. Como é que a biologia, a genética, a estrutura do nosso cérebro entram nessa história toda e influenciam essa capacidade que a gente chama de inteligência? Por muito, muito tempo, a gente pensou que o cérebro era como cimento. Depois de uma certa idade, ele endurecia e não mudava mais. A neurociência moderna veio e demoliu essa ideia.
Hoje, a gente sabe que o nosso cérebro é plástico, é como argila. Cada experiência que a gente vive, cada coisa nova que a gente aprende, cada pensamento, tudo isso literalmente remodela a fiação do nosso cérebro. As conexões que a gente usa ficam mais fortes e as que a gente não usa enfraquecem. E as provas dessa plasticidade são incríveis, desde casos como o de Temple Grandin, que construiu novos caminhos neurais para conseguir navegar no mundo social, até estudos que mostram o cérebro de músicos se modificando fisicamente para se adaptar ao instrumento. E isso nos leva àquela grande pergunta: é a natureza ou é a criação? É genética ou é o ambiente? Bom, os estudos com crianças adotadas nos dão a resposta mais equilibrada. A genética parece que define um potencial, uma espécie de faixa onde sua inteligência pode variar. Mas é o ambiente, a educação, os estímulos, as oportunidades que vai determinar se você vai ficar no limite inferior ou no limite superior dessa faixa. Certo, vimos tudo isso. Mas e daí? Na prática, o que tudo isso significa para a educação? Esse é o ponto crucial, o mais importante para quem ensina, para pais e, na verdade, para todos nós que estamos sempre aprendendo. Se a inteligência não é um número fixo e se a nossa mente é plástica, como é que isso transforma a sala de aula? E aqui está, talvez, a ideia mais importante, mais poderosa de toda a nossa conversa. A gente está vivendo uma mudança radical na forma de ver a inteligência. Estamos abandonando aquela ideia antiga de que a inteligência é uma coisa que se tem ou não se tem, algo que se mede e pronto. Estamos adotando uma visão muito mais dinâmica, a de que a inteligência é um processo, algo que se constrói. E isso, para a educação, muda o jogo completamente. O foco deixa de ser em rotular e classificar os alunos e passa a ser em cultivar e desenvolver o potencial de cada um. E isso, claro, redefine totalmente o papel de quem educa. Não se trata mais de ser um mero transmissor de fatos que espera a resposta certa. Trata-se de ser um arquiteto de ambientes de aprendizagem. Isso significa valorizar as diversas formas de ser inteligente, reconhecendo que um aluno pode ser brilhante resolvendo um problema prático, mesmo que não seja o melhor numa prova de múltipla escolha. Significa entender que o erro não é um fracasso, mas sim uma pista valiosa sobre como o aluno está pensando. O objetivo passa a ser criar espaços que incentivem a curiosidade, a autonomia e, acima de tudo, que ajudem os alunos a desenvolverem melhores processos e estratégias para pensar. É ensinar o como e não apenas cobrar o quê. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade é também uma grande responsabilidade. Se a inteligência não é algo dado, mas sim algo construído, então cada um de nós, seja como educador, como pai, como mãe, como cidadão, é um co-arquiteto das mentes da próxima geração. A forma como a gente ensina, as oportunidades que a gente cria, tudo isso não está apenas transmitindo conhecimento, está literalmente ajudando a moldar cérebros. É uma tarefa imensa, sem dúvida, mas é também uma oportunidade incrível. Muito obrigado por explorarem este enigma conosco. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar